cuidado ao namorar as mulheres da igreja. Você já viu aquele cara na igreja que começa a namorar uma mulher mais velha que se converteu há pouco tempo e todo mundo ao redor acha que é uma bênção de Deus? O cara sorri, a mulher parece devota, eles oram juntos, vão aos cultos e parece o casal perfeito. Mas depois de alguns meses, ou às vezes depois do casamento, o cara está destruído, com o coração partido, descobrindo coisas que ele nunca imaginou, coisas que a aparência piedosa escondia. Deixa eu te contar porque as aparências enganam tanto nesse caso e porque você precisa ter muito cuidado, especialmente com as mulheres mais velhas que se converteram tarde. Senta aí comigo, meu amigo. Isso não é para julgar ninguém, é para te proteger, porque muitos homens bons, homens que querem fazer a coisa certa, que querem uma mulher de caráter, caem nessa armadilha. Eles veem a mulher na igreja, veem ela louvando, orando, falando de Jesus e pensam, essa é diferente, essa é uma mulher de Deus, e baixam a guarda, não investigam, não observam o fruto ao longo do tempo e pagam um preço alto, um preço que poderia ter sido evitado se tivessem prestado atenção nas aparências que enganam. O problema começa aqui. Algumas mulheres que se converteram tarde na vida trazem uma bagagem grande. Não é que a conversão não seja real, Deus transforma, mas algumas usam a igreja como um lugar para recomeçar a vida de um jeito que favorece elas. Elas tiveram anos de escolhas que as levaram a situações difíceis, relacionamentos ruins, filhos de pais diferentes, dívidas, feridas emocionais. E quando chegam na igreja, muitas vezes, já mais velhas, elas buscam o homem estável, o homem responsável, o homem que vai salvar a situação, o homem que vai ser o pai para os filhos que o outro não foi, o homem que vai dar estabilidade financeira e emocional. E elas apresentam a melhor versão, a versão que ora, que lê a Bíblia, que parece transformada, mas por dentro, muitas vezes, o coração ainda está preso ao passado. As atitudes antigas ainda aparecem e o homem que queria uma parceira pura e dedicada acaba descobrindo que foi escolhido não por quem ele é, mas pelo que ele pode oferecer. Deixa eu te contar uma história bem detalhada para você entender como isso acontece na prática. Um homem chamado Carlos tinha 34 anos, era solteiro, trabalhava como engenheiro, tinha uma vida estável e a igreja, desde jovem, nunca se envolveu em relacionamentos sérios porque queria esperar a mulher certa. Um dia, em um retiro da igreja, ele conheceu a Daniela. Daniela tinha 39 anos. Ela se converteu há 2 anos. Antes disso, ela tinha vivido uma vida bem diferente. Tinha 2 filhos de relacionamentos anteriores. O primeiro pai sumiu. O segundo pagava a pensão, mas quase não via as crianças. Daniela trabalhava como auxiliar de limpeza, ganhava pouco, morava em uma casa alugada pequena. Quando ela se converteu, mudou muita coisa. Parou de sair para baladas, começou a frequentar a igreja todos os domingos, começou a falar de Jesus para todo mundo. Parecia uma transformação real. Carlos ficou impressionado com ela. Ela era mais velha, mas cuidava bem da aparência. Falava com sabedoria sobre a vida. Contava como Deus a tirou do fundo do poço. Carlos via os filhos dela na igreja também. Eram educados. Parecia uma família que precisava de um homem bom. Carlos começou a se aproximar. No começo, foi amizade. Ele ajudava com pequenas coisas,
dava carona, comprava coisas para as crianças quando elas precisavam. Daniela agradecia muito, dizia que Deus tinha enviado Carlos para a vida dela, que ele era uma bênção. Depois de alguns meses, eles começaram a namorar. Carlos sentia que estava fazendo a coisa certa. Uma mulher da igreja, uma mulher que tinha se convertido, uma mulher que valorizava a família. Ele ignorou alguns sinais. Daniela ainda mantinha contato com o segundo ex. Dizia que era só por causa das crianças, mas as conversas eram longas. Às vezes, ela ficava triste depois de falar com ele. Carlos via, mas pensava, ela está superando. Daniela também tinha momentos em que criticava Carlos. Dizia que ele era muito certinho, que precisava ser mais espontâneo, que os homens da igreja eram sem graça. Carlos engolia. Pensava que era insegurança dela, que com o tempo ela ia confiar mais. Depois de um ano namorando, Carlos pediu ela em casamento. Daniela aceitou. O casamento foi na igreja. Todo mundo aplaudiu. Parecia o final feliz. Mas logo depois as coisas começaram a mudar. Daniela queria que Carlos pagasse as dívidas antigas dela. Dizia que agora eles eram um só, que o homem é provedor. Carlos pagou. Depois ela quis que ele ajudasse mais com as crianças, que ele fosse o pai que os meninos nunca tiveram. Carlos fez, mas as crianças eram difíceis, tinham comportamentos que vinham do passado. Daniela não ajudava muito na educação. Dizia que Carlos era duro demais e o contato com o ex continuou. Um dia, Carlos viu mensagens no celular de Daniela. O ex mandava mensagens carinhosas. Daniela respondia de um jeito que não era só sobre as crianças. Carlos confrontou. Daniela chorou. Disse que era só costume, que o ex era o pai das crianças, que ela não podia cortar de vez. Carlos tentou entender, mas a confiança quebrou. Com o tempo, Carlos descobriu mais coisas. Daniela tinha tido mais parceiros antes da conversão do que ela tinha contado para ele. Tinha feito escolhas que afetavam a saúde emocional dela. E ela esperava que Carlos aceitasse tudo sem questionar. Porque Deus perdoou. Porque ela era nova criatura. Mas as atitudes não mudavam. Ela ainda tinha o mesmo jeito de manipular quando queria algo. Ainda usava a culpa para conseguir o que desejava. Carlos se viu em um casamento onde ele era o provedor, o pai substituto, o apoio emocional, mas não era amado pelo que era usado pelo que podia dar. Depois de 3 anos, Carlos pediu divórcio. Foi doloroso. Ele perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu a ilusão de ter uma família. E o pior, ele se sentiu usado por alguém que usou a igreja como fachada para encontrar um homem que resolvesse a vida dela. Daniela continuou na igreja, contou para todo mundo que Carlos a abandonou, que ele não tinha paciência com os filhos dela, que ele não era um homem de Deus de verdade. Carlos saiu da igreja por um tempo, precisou se reconstruir. Aprendeu da forma mais dura que a aparência de piedade não significa caráter transformado. Você está vendo o que aconteceu com Carlos? Ele viu a Daniela na igreja, viu ela orando, viu ela falando de Jesus, viu ela com os filhos e pensou que era seguro, que era bênção, mas ele não prestou atenção no fruto ao longo do tempo. Não viu que ela ainda mantinha laços com o passado. Não viu que ela esperava que ele resolvesse os problemas
que ela criou antes da conversão. Não viu que a conversão dela era recente e superficial em algumas áreas. O diabo escondeu na aparência de mulher de igreja e Carlos pagou o preço. Agora, pensa na sua vida, meu amigo. Você já viu algo parecido? Um cara na igreja que se envolveu com uma mulher mais velha, que se converteu tarde e depois descobriu que as aparências enganavam? Como você acha que ele se sentiu? Usado, enganado, com o coração partido. E o tempo que ele perdeu não volta. O dinheiro que ele gastou para ajudar não volta. A energia emocional que ele deu não volta. Tudo porque ele confiou na aparência sem investigar o caráter. Deixa eu te contar outra história para você ver que não é caso isolado. Um homem chamado André tinha 36 anos, era viúvo, tinha perdido a esposa alguns anos antes, tinha um filho pequeno e a igreja regularmente um dia conheceu a Priscila. Priscila tinha 42 anos. Ela se converteu há 3 anos. Antes disso, ela tinha vivido sozinha por muitos anos. Tinha tido vários relacionamentos. Tinha um filho adulto que morava com ela às vezes. Priscila parecia uma mulher forte. Falava abertamente sobre como Deus a transformou. Dizia que tinha deixado o passado para trás, que agora só queria servir a Deus. André ficou interessado. Ela era mais velha, mas parecia madura, parecia entender a vida. Eles começaram a namorar. André via que Priscila tinha uma vida organizada, ia à igreja, participava de grupos de oração, parecia perfeita para ele e para o filho dele. Mas aos poucos, André começou a notar coisas. Priscila falava muito do passado, sempre de um jeito que ela era a vítima. Os homens anteriores eram todos ruins. Ela nunca tinha culpa de nada. Quando André perguntava sobre os relacionamentos antigos, ela mudava de assunto ou chorava. Dizia que era doloroso lembrar. André parava de perguntar, queria ser compreensivo. Depois de alguns meses, André descobriu que Priscila ainda tinha contato com um ex que morava em outra cidade. Eles conversavam por mensagem. Às vezes, ela ficava ansiosa quando o ex demorava para responder. André confrontou. Priscila disse que era só amizade, que o ex era uma pessoa importante na vida dela antes, que ela não podia simplesmente cortar. André aceitou, pensou que com o tempo ela ia soltar. Quando eles começaram a falar em casamento, Priscila trouxe à tona que queria que André ajudasse financeiramente algumas coisas do filho dela. Disse que o filho estava passando por dificuldades, que precisava de um pai de verdade. André, que já tinha um filho, se sentiu pressionado. Ele queria fazer a coisa certa, mas percebeu que Priscila via nele uma solução para os problemas que ela carregava sozinha há anos. E o pior, ela não demonstrava o mesmo interesse em ajudar com o filho de André. Quando o filho de André ficava doente, Priscila dizia que era coisa de criança, que André precisava resolver, mas quando o filho dela precisava de algo, ela esperava que André fosse o primeiro a ajudar. André começou a ver o padrão. Priscila usava a igreja para parecer uma mulher virtuosa, usava a conversa de nova criatura para evitar falar do passado de verdade e esperava que André, o homem da igreja, aceitasse tudo sem questionar, porque questionar seria não perdoar, porque questionar seria não ser como Jesus. André se sentiu preso, ele queria fazer a coisa certa, queria ser o homem que perdoa, mas ele percebeu que perdoar
não significa fechar os olhos para o que ainda está acontecendo. Depois de 2 anos, André terminou o relacionamento. Foi difícil. A igreja ficou dividida. Algumas pessoas ficaram do lado de Priscila. Diziam que André não tinha paciência, que ele não entendia o que era ser uma mulher que se converteu tarde. André saiu machucado, mas ele aprendeu que nem toda mulher que está na igreja e fala de Jesus tem o coração transformado de verdade. Algumas usam a igreja como um lugar seguro para encontrar um homem que resolva a vida que elas construíram antes. Você está entendendo, meu amigo? O caso do André é parecido com o do Carlos. A mulher parecia devota, parecia transformada, mas as atitudes mostravam que o passado ainda tinha muito poder. O contato com ex, a expectativa de que o homem novo resolva os problemas antigos, a falta de responsabilidade sobre as escolhas passadas e o homem que queria fazer a coisa certa, que queria ser compreensivo, acabou sendo usado, não por maldade pura, mas por uma mistura de necessidade e falta de transformação completa. Agora vamos falar porque isso acontece. Algumas mulheres que se convertem tarde veem a igreja como uma segunda chance. E Deus dá a segunda chance. Mas algumas não querem só a segunda chance com Deus. Elas querem a segunda chance com a vida. Elas querem o homem estável que elas não escolheram quando eram mais jovens, quando tinham mais opções, quando podiam escolher o cara que as fazia sentir emoção, mesmo que ele não fosse responsável. Depois, quando a idade avança, quando os filhos crescem, quando a vida aperta, elas vão para a igreja e lá encontram homens como Carlos e André, homens bons, homens que querem fazer a coisa certa, homens que veem uma mulher na igreja e pensam que é seguro e elas usam isso, não sempre de forma consciente, mas o resultado é o mesmo. O homem investe, o homem ajuda, o homem perdoa e no final ele descobre que foi escolhido pelo que podia dar, não pelo que ele era. O problema não é a igreja. A igreja é um lugar transformador. O problema é quando a pessoa usa a igreja como fachada, quando ela muda as aparências, mas não muda o coração. Quando ela usa as palavras certas, as atitudes certas na frente dos outros, mas no particular ainda vive como antes. E o homem que não presta atenção nisso cai na armadilha. Você pode estar pensando, mas na igreja as pessoas são perdoadas. Sim, são. Deus perdoa. Mas perdoar não significa que não existem consequências. Perdoar não significa que você tem que aceitar alguém que ainda carrega o passado como se nada tivesse acontecido. Perdoar não significa que você tem que ser o provedor dos erros que outra pessoa cometeu. Perdoar não significa que você tem que ignorar os sinais de que o coração ainda não mudou de verdade. O homem que entende isso protege o coração dele. Ele observa o fruto ao longo do tempo. Ele não se apressa. Ele não baixa a guarda só porque a mulher está na igreja. Agora, pensa na sua vida. Você já foi o Carlos ou o André de alguma história? Você já se envolveu com uma mulher da igreja mais velha que se converteu tarde e depois descobriu que as aparências enganavam? Como você se sentiu? Usado? Enganado? Com raiva de si mesmo por não ter visto antes? E o que você aprendeu com isso? Porque o importante não é julgar a mulher. O importante é você aprender a discernir, a não confiar
só na aparência, a observar as atitudes ao longo do tempo, a ver se as palavras combinam com as ações, a ver se o passado ainda tem mais poder do que a conversão. Deixa eu te dar mais um exemplo para você ver como o padrão se repete em situações diferentes. Um homem chamado Marcos tinha 31 anos, era novo na igreja, tinha se convertido há um ano, estava animado, com a fé. Um dia conheceu a Juliana. Juliana tinha 40 anos, ela se converteu há 4 anos, tinha 3 filhos de 2 relacionamentos diferentes. O primeiro pai pagava pensão, o segundo sumiu. Juliana parecia uma mulher guerreira, falava de como Deus a sustentou sozinha, como ela criou os filhos sem ajuda, como agora ela queria um homem que fosse parceiro de verdade. Marcos ficou impressionado. Ele via Juliana na igreja com os filhos, via ela louvando, via ela servindo, parecia uma mulher de caráter. Eles começaram a namorar. Marcos ajudava com as crianças, levava elas para a escola às vezes, comprava coisas quando Juliana precisava. Juliana dizia que Marcos era a resposta de Deus para as orações dela, mas aos poucos Marcos começou a ver problemas. Juliana ainda tinha muitos contatos com homens do passado, não só os pais dos filhos, outros também. Ela dizia que era só amizade, que ela precisava manter as portas abertas porque a vida era difícil. Marcos via que ela flertava um pouco quando conversava com alguns. Dizia que era jeito dela, que na igreja todo mundo era irmão. Marcos engolia, pensava que era insegurança dele. Depois, quando eles falavam de futuro, Juliana trazia sempre as necessidades dos filhos, que Marcos precisava ajudar mais financeiramente, que os meninos precisavam de um pai, que ela não podia mais carregar tudo sozinha. Marcos se sentia pressionado. Ele queria ajudar, mas percebia que Juliana via nele uma solução para uma vida que ela construiu sozinha por muitos anos. E o pior, quando Marcos tentava falar sobre o passado dela, sobre as escolhas que a levaram a ter 3 filhos de pais diferentes, Juliana ficava na defensiva. Dizia que Deus perdoou, que o passado não importava, que Marcos precisava confiar. Marcos se sentiu culpado por questionar, mas a verdade era que ele estava sendo pressionado a aceitar uma situação que ele não tinha escolhido, a aceitar filhos que não eram dele, a aceitar um passado que afetava o presente e a aceitar uma mulher que ainda não tinha assumido responsabilidade completa pelas escolhas antigas. Depois de 1 ano e meio, Marcos terminou. Foi difícil. Ele gostava das crianças, tinha se apegado, mas ele percebeu que estava sendo usado como uma tábua de salvação, não como um parceiro. Juliana continuou na igreja, contou para as pessoas que Marcos não tinha coração, que ele não aguentou a responsabilidade de ser pai de verdade. Marcos saiu machucado, mas ele aprendeu. Aprendeu que algumas mulheres que se convertem tarde trazem uma bagagem que elas esperam que o homem novo carregue, e que o homem que não tem discernimento acaba carregando uma carga que não era dele para carregar. Você está vendo o padrão nas 3 histórias. Carlos, André, Marcos, todos homens bons, todos queriam fazer a coisa certa, todos se envolveram com mulheres da igreja, mas velhas que se converteram tarde, e todos descobriram que as aparências enganavam, que a aparência de piedade escondia um coração que ainda estava preso ao passado,
que a conversa de transformação escondia a expectativa de que o homem resolvesse os problemas criados antes da conversão. E todos pagaram um preço: tempo, dinheiro, energia emocional, coração partido. Agora, meu amigo, eu quero que você reflita fundo, porque algumas mulheres se convertem tarde e agem assim. Não é que todas agem assim. Longe disso. Tem mulheres que se convertem tarde e realmente mudam de vida por completo, que assumem responsabilidades pelo passado, que não esperam que um homem novo carregue a bagagem toda, que demonstram com atitudes que o coração mudou. Mas tem outras que não, que usam a igreja como um lugar seguro, que usam a conversa de fé para conseguir o que querem, que apresentam uma versão que agrada os homens da igreja, mas que por dentro ainda vivem de acordo com o padrão antigo. E o homem que não presta atenção nisso cai. O que você precisa fazer? Observar o fruto ao longo do tempo. Não se apressar, não baixar a guarda só porque a mulher está na igreja. Ver como ela trata as pessoas quando ninguém está olhando. Ver se ela assume responsabilidade pelo passado ou se sempre culpa os outros. Ver se ela ainda mantém laços emocionais com ex. Ver se ela espera que você resolva a vida dela ou se ela está disposta a construir junto com você. Ver se as atitudes combinam com as palavras, porque palavras qualquer um fala, aparência qualquer um mantém na frente dos outros. O que importa é o que ela faz quando as coisas ficam difíceis, quando você questiona, quando você não dá tudo o que ela quer. E para você, homem, a lição dura é essa: não confie só na aparência, nem na igreja, nem em lugar nenhum. O diabo pode usar até a aparência de piedade para te enganar, para te fazer investir em alguém que não vai te valorizar de verdade, para te fazer carregar uma carga que não era sua, para te fazer perder tempo que você nunca mais recupera. O homem que aprende isso protege o coração dele. Ele observa, ele espera, ele vê o fruto, ele só investe quando vê que o caráter é real, não só a aparência. Se essa conversa está te fazendo pensar, se você está aí refletindo sobre mulheres que você conhece na igreja, sobre relacionamentos que você viu dar errado, então eu te peço uma coisa: deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda outros homens a encontrarem essa conversa e se protegerem. Inscreva-se no canal pela ordem. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que está começando a namorar uma mulher da igreja, principalmente uma mais velha, que se converteu tarde. Ele precisa ouvir isso antes de investir o coração. E nos comentários me conta, você já viu algo parecido? Você já foi o cara que confiou na aparência e descobriu que enganava? O que você aprendeu? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Sua opinião importa aqui. No final, meu amigo, lembre-se disso. Cuidado ao namorar mulheres da igreja. As aparências enganam muito, especialmente com as mais velhas que se converteram tarde. Algumas são bênção de verdade, algumas são armadilha disfarçada de piedade. O homem que discerne a diferença protege a vida dele, protege o coração dele, protege o futuro dele. Não se apresse, não confie só no que você vê na igreja. Observe o fruto, veja as atitudes e só invista quando você tiver certeza de que o que parece é o que realmente é. Porque o diabo gosta de se esconder onde menos esperamos, até mesmo entre os que frequentam a igreja. Pela ordem, meu amigo, pela sua vida, pela sua paz,
pela sua capacidade de discernir o que é real do que é aparência e pela certeza de que Deus te protege quando você usa a sabedoria que Ele dá. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!